Como que um musical, situado na época da independência dos Estados Unidos e composto em sua maior parte como um álbum de hip hop, conseguiu se tornar um fenômeno cultural, sendo adquirido pela Disney por 75 milhões de dólares e sendo chamado por Michelle Obama de melhor obra de arte já feita. The best piece of art in any form that I have ever seen in my life. Hoje nós vamos dissecar essa obra-prima e vamos entender por que Hamilton é uma das melhores obras de arte da história. Em 12 de maio de 2019, Lin-Manuel Miranda foi convidado para fazer uma apresentação na Casa Branca. E ali, diante dos Obamas, ele achou que seria uma boa ideia testar um novo material. It's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. You laugh, but it's true. Relacionar a vida de Alexander Hamilton com o hip-hop parecia loucura. E é claro, todo mundo deu risada. Alexander Hamilton. His name is Alexander Hamilton. Acontece que os gênios enxergam coisas que a maioria das pessoas não conseguem ver. Alexander Hamilton. Lin-Manuel viu na vida de Hamilton alguém que saiu da pobreza e subiu ao poder através da força de suas palavras. E não há linguagem melhor que a do hip-hop para incorporar tudo isso. Em 2016, na temporada de premiações, Hamilton venceu 11 Tonys, que é tipo o Oscar do teatro. But I promise you that tonight's show will not be all about Hamilton. There will also be some commercial breaks. O sucesso de Hamilton foi surpreendente, porque era de se imaginar que apenas pessoas que gostam de história dos Estados Unidos, de musicais e de hip-hop iriam se interessar. Mas o que aconteceu foi o surgimento de um fenômeno capaz de tocar até mesmo quem não tá nem aí pra nenhuma dessas três coisas. E essa é a primeira característica de uma grande obra de arte. Ela é universal. Why am I crying over Alexander Hamilton? Mais de 4 séculos depois de sua morte, a obra de William Shakespeare ainda suporta o teste do tempo e permanece atual. Porque por mais que o tempo passe, a sociedade mude, a tecnologia avance, as angústias inatas do ser humano permanecem as mesmas. Suas aflições, seus sonhos e esperanças, suas derrotas e suas vitórias, e claro, o enfrentamento com a morte. São esses temas que fazem uma obra ressoar com qualquer ser humano na face da Terra. E da mesma forma que as pessoas que conviveram com Shakespeare tiveram a sorte de viver na mesma época que ele, nós podemos dizer que temos a sorte de viver na mesma época que Lin-Manuel Miranda. E ciente de sua genialidade, Lin projeta em Hamilton a ambição que devorou Macbeth. Alexander Hamilton nasceu em uma ilha caribenha, enfrentou dificuldades por ser um filho bastardo e ainda jovem se tornou órfão. Hamilton era um leitor voraz e sua habilidade com a escrita permitiu que ele alçasse voos mais altos. Depois que um furacão devastou sua ilha, Hamilton escreveu um relato tão impressionante que os líderes de sua comunidade juntaram dinheiro para que o garoto completasse seus estudos nas colônias da América. O traço que mais define a personalidade de Hamilton é a ação. Hamilton tem uma ambição gigante e afirma que não vai desperdiçar sua chance. A contraposição a isso é o antagonista da história, Aaron Burr, um sujeito comedido que pensa muito antes de agir e prefere esperar do que correr riscos. O conflito entre Hamilton e Aaron Burr é expresso através de todas as linguagens artísticas presentes na peça, inclusive na forma como os personagens se movimentam no palco. Hamilton anda de forma energética com movimentos circulares, enquanto Burr descreve linhas retas, como se cada movimento seu fosse minimamente calculado. E isso só muda na canção The Room Where It Happens, quando Burr decide deixar de lado sua passividade e abraçar sua ambição.
A coreografia é maravilhosa e ajuda muito a contar a história, mas eu não sou formado em dança, então vamos falar de poesia. Você já parou para pensar no que diferencia livros como O Grande Sertão Veredas, Crime e Castigo e Mensagem, de livros como Crepúsculo, A Culpa é das Estrelas e até mesmo Harry Potter? Muita coisa. Mas a principal delas é a habilidade que seus autores têm de utilizar a matéria-prima da literatura, a palavra. Um grande livro é uma obra feita por um artesão, alguém que domina todos os significados de cada palavra e os aplica sobre a folha como um pintor compondo um quadro pontilhista. Vemos cada pontinho, enquanto o plano geral leva tempo para ser revelado. A música e a poesia têm uma relação quase inseparável, porque o poeta sabe que as palavras são compostas de significado e forma. Lin-Manuel Miranda brinca com a sonoridade das palavras a todo momento. E o mais impressionante é que se você retirar uma palavra da letra, não existirá em toda a língua inglesa uma palavra melhor para ser colocada no lugar. É uma teia perfeita de sonoridades e significados que só cresce e vai nos prendendo cada vez mais. I'm in the cabinet, I am complicit in watching him grabbing at power and kissing it. Washington isn't gonna listen to disciplined dissidents. This is the difference, this kid is out! Lin-Manuel sabe como poucos amplificar o poder de suas palavras através do método mais simples possível, a repetição. Quando Aaron Burr diz que a morte não discrimina entre os pecadores e os santos, e ela toma, e ela toma, e ela toma, a repetição amplifica e exemplifica o poder da morte, como se a cada takes uma vida fosse levada. Em 2016, a cerimônia de premiação do Tony ocorreu pouco depois do massacre de Orlando, quando um homofóbico armado matou 50 pessoas em uma boate LGBT. Diante desse contexto, Lin-Manuel escreveu um soneto que continha esse trecho. We live through times when hate and fear seem stronger. We rise and fall, and light from dying embers, remembrances that hope and love last longer. And love is 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 love, cannot be killed or swept aside. A repetição também funciona mesmo que as palavras estejam espalhadas por toda a obra. Passamos o musical todo ouvindo a palavra órfão. E ao final, a palavra orfanato nos atinge com uma força acumulada. É como se Lin-Manuel jogasse uma bolinha de neve montanha abaixo e com o tempo ela vai crescendo, crescendo, crescendo e... E mantendo essa ideia de repetição, agora vamos entender a ferramenta mais importante usada por Lin-Manuel, o leitmotiv. Lin-Manuel se inspirou em uma biografia de Alexander Hamilton e a partir dela contou uma história que ressoou com ele pessoalmente. A peça é baseada em fatos, mas a ficção supera a história por captar sua essência e forjar novos significados. Lin-Manuel Miranda constrói seu musical como um grande mestre constrói seu tabuleiro. As peças vão sendo colocadas e avançando cada uma em seu lugar. E antes que você perceba, o checkmate já aconteceu. Para entender o jogo que é construído em Hamilton, temos que entender o que significa leitmotiv. Do alemão motivo condutor. É um tema melódico que se repete durante uma obra, sempre relacionado com um personagem, um sentimento ou uma ideia. Ou seja, é um pedaço de música com um significado. Por exemplo, se você ouve essa música, você pensa em um personagem. E se você estiver na praia e ouvir esse tema? Você sabe que é melhor sair da água. Hamilton tem muitos leitmotivs, mas vamos focar nos mais importantes. O que torna os leitmotivs desse musical tão poderosos é a união da música com a palavra. As personagens mais importantes têm leitmotivs bem estabelecidos, que se repetem durante toda a peça. Hamilton tem 2 leitmotivs principais ligados a ele. I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. E Just You Wait. Just you wait.
que representam a ambição e a força de vontade para conquistar coisas grandes e deixar sua marca na história. Em contraposição ao Just You Wait, temos o Wait For It, de Aaron Burr. Um leitmotiv que representa a atitude paciente e calculada de Burr em relação à vida. Ou seja, Burr é o completo oposto de Hamilton. Se Just You Wait significa espera só, espera pra ver no que eu vou me tornar, Wait For It expressa o oposto. Eu vou esperar, eu vou com calma, vou esperar as coisas acontecerem naturalmente, sem pressa. Enquanto Hamilton vê Burr como um bunda mole, Burr vê Hamilton como um inconsequente que não tem nada a perder. Outras personagens importantes também carregam seus leitmotivs. Eliza, esposa de Alexander Hamilton, tem o Helpless, que aparece pela primeira vez na canção que fala do momento em que Eliza se apaixonou pelo protagonista. Já Angélica, irmã de Eliza, carrega o Satisfied, que surge depois de sua primeira conversa com Alexander, e que representa tanto a relação dos dois quanto suas personalidades. Tanto a insatisfação de Angélica por não ter casado com Hamilton, quanto a insatisfação e inquietação dos dois em relação à vida. Já Eliza tem outro leitmotiv que confronta a insatisfação de Hamilton, o Be Enough. Ela pergunta a Hamilton se estar casado com ela e constituindo uma família não seria suficiente. E quando esse leitmotiv volta na boca de Hamilton, esse é o ponto estruturalmente genial de Hamilton. Os leitmotivs se descolam de seus personagens e voltam com um significado diferente, seja pousando em outro personagem, apunhalando o antigo dono pelas costas, sendo usado como uma arma, pairando sobre a consciência como um conselho, ou lutando contra outros leitmotivs pelo controle em uma tomada de decisão, como acontece no esplendoroso final do primeiro ato. É uma teia de aranha, é um tabuleiro de xadrez, é uma bola de neve, independente da metáfora. O fato é que, estruturalmente, Hamilton é montado pelas mãos de um artesão que domina sua arte como poucos. Eu vou entregar agora certos acontecimentos importantes da trama. Então, se você quiser pausar o vídeo, assistir Hamilton lá no stream do Mickey e depois voltar, esse é o momento. Bom, como nós acabamos de ver, o ponto genial de Hamilton é como os leitmotivs retornam com mais força e com um significado diferente para o público. Quando o Helpless de Eliza é usado em uma traição, quando Angélica usa o Satisfied contra Hamilton, retomando parte de sua canção, e o mais forte, na minha opinião, que é quando Hamilton se vira para Eliza e expressa seu arrependimento. A simetria desse momento é absurda. O Be Enough é apresentado por Eliza quando ela está grávida, e esse mesmo leitmotiv cai sobre Alexander depois da morte desse mesmo filho. Porque apenas depois da morte de seu filho, Hamilton percebe que ele devia ter pisado no freio e que talvez sua família fosse sim o suficiente. A contagem que ocorre em um duelo já estava presente na canção que Philip cantava com Eliza ao piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 dual commandments. E também já havia aparecido bem antes em Helpless através da expressão Down for the Count, transformando ela numa frase dolorosa, porque nesse ponto Eliza não imaginava que perderia seu filho em um duelo. E Down for the Count já entrega também a música na qual a canção foi inspirada. Vamos focar agora no final da peça. O I'm Not Throwing Away My Shot é o leitmotiv que mais claramente sai pela culatra.
o não desperdiçar chance volta ao seu sentido literal e Hamilton desperdiça seu tiro, fazendo o que passou a peça toda dizendo que não iria fazer. E se a palavra wait é o que unia os leitmotivs de Hamilton e Burr, agora é a palavra que atormentará Burr, que também faz algo diferente do que dizia seu leitmotiv. Ele não espera. Depois da morte de Hamilton, Eliza ressurge como a pessoa responsável por contar a história de Alexander. A pessoa que cuida do legado da família. Afinal, o nome da peça é Hamilton, não Alexander Hamilton. E é aqui que a palavra tempo é explorada de forma fenomenal. Quando chega a hora de Eliza, ela faz a grande pergunta: no final da última cena, Alexander Hamilton passa atrás de Eliza e se transforma em Lin-Manuel Miranda. A resposta é dada. Lin-Manuel pega na mão de Eliza e a conduz até a frente do palco, como quem diz: eu contei sua história. E esse é o momento em que a peça transcende o tempo, e Eliza quebra a quarta parede e se emociona ao perceber quantas pessoas vieram conhecer sua história. A arte faz muitas coisas, mas uma das principais funções da arte, se não a principal, é nos fazer refletir sobre nossa existência. Qualquer obra de arte que queira ser universal e atemporal só alcança esse feito se explorar temas ligados à condição humana. E isso Hamilton faz com maestria. Depois que a peça termina, não tem um ser humano na face da Terra que não sai se perguntando: peraí, qual é a minha história? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu sou mais parecido com o Alexander ou com o Burr? Eu parto pra ação ou eu espero? Qual será meu legado depois da minha morte? E as respostas que você encontrar para suas perguntas, daqui a 2, 4, 8 anos, talvez não sejam as mesmas. E se você voltar e reassistir o musical, sua percepção vai mudar, porque você terá mudado. E essa é outra característica de um clássico. Quando você acha que está analisando aquela obra, na verdade é você quem está sendo analisado. Acho que com tudo isso deu para entender por que Michelle Obama disse que Hamilton é a melhor obra de arte de todos os tempos.